Já parou para pensar, além dos livros e dos cadernos, as escolas também podem carregar o peso de histórias não contadas, de sofrimentos silenciados. Imagine as paredes que testemunharam lágrimas escondidas, injustiças não reparadas e sonhos despedaçados. Em alguns lugares, essa energia, essa dor permanece, como um eco fantasmagórico de um passado que se recusa a ser esquecido. Sejam muito bem-vindos ao Ecos do Abismo, o seu portal para os mistérios que nos cercam. Hoje, vamos adentrar um território onde o aprendizado se mistura com o inexplicável, onde os corredores da educação também podem ser palco de fenômenos arrepiantes. Apresentamos 3 relatos de escolas assombradas. Mas preparem-se, pois nossa jornada não se limitará aos sustos. Vamos explorar o tema das almas inquietas, espíritos que permanecem ligados a estes locais por laços de injustiça e segredos que clamam por resolução. Neste vídeo, você não encontrará apenas histórias de fantasmas. Mergulharemos nas profundezas da emoção humana, nas marcas que eventos traumáticos deixam em um lugar e nas possíveis razões pelas quais algumas almas não conseguem encontrar a paz. Descobriremos relatos de professores injustiçados, de alunos que sofreram em silêncio e de segredos obscuros trancados a 7 chaves. Se você se interessa por histórias de terror com um toque de mistério e um olhar para as questões humanas, então este vídeo é para você. Prepare-se para se emocionar, para se arrepiar e para refletir sobre o legado que o passado pode deixar em nossos presentes. Fique conosco e desvende os mistérios que assombram estas escolas. Imagine um prédio antigo, com corredores amplos e janelas altas, por onde a luz do sol da tarde entra timidamente, iluminando o pó acumulado em décadas de história. Este é o Colégio Estadual da Liberdade, uma instituição tradicional com um passado rico em aprendizado e, como alguns sussurram, em mistérios não resolvidos. Entre as muitas figuras que marcaram a história desta escola, destaca-se a do professor Alberto, um homem dedicado, apaixonado por literatura e muito querido pelos alunos. Mas sua história tomou um rumo trágico quando, em meados dos anos 70, ele foi injustamente acusado de um crime que nunca cometeu. A acusação manchou sua reputação, abalou sua saúde e o levou a um final prematuro, deixando para trás um legado de tristeza e incredulidade. Com o passar dos anos, a história do professor Alberto se tornou uma lenda local, sussurrada pelos cantos da escola, especialmente durante a noite, quando os corredores ficavam desertos e silenciosos. Alguns alunos e funcionários mais antigos relatavam sentir uma presença melancólica em certos pontos do prédio, como se um espírito ainda vagasse pelos seus amados corredores. Os primeiros sinais eram sutis, quase imperceptíveis. Uma luz, que piscava sem motivo aparente na antiga sala de aula do professor. O som de passos lentos, ecoando no corredor do 2º andar durante a madrugada, quando não havia ninguém por perto. Alguns alunos juravam ter ouvido o som de páginas sendo viradas na biblioteca vazia ou um sussurro suave, quase inaudível, recitando versos de poesia. Inicialmente, esses incidentes eram atribuídos à imaginação fértil dos jovens ou a problemas na velha instalação elétrica do prédio. Mas a frequência e a consistência desses eventos começaram a gerar uma crescente sensação de estranheza. A curiosidade levou um grupo de estudantes do Grêmio Literário a se aprofundar na história do professor Alberto. Intrigados pela lenda, eles começaram a pesquisar os arquivos da escola, buscando documentos antigos, registros de ocorrências e até mesmo jornais da época. Empoeirados e amarelados pelo tempo, os documentos revelavam uma história truncada, cheia de lacunas e inconsistências. Quanto mais eles investigavam, mais convencidos ficavam de que havia algo de errado na versão oficial dos fatos. A chave, para desvendar a verdade, surgiu em uma velha caixa esquecida no sótão da escola.
Entre livros didáticos e trabalhos de alunos antigos, eles encontraram uma carta. Uma carta escrita à mão pelo próprio professor Alberto, pouco antes de sua morte. Nela, ele detalhava a injustiça que havia sofrido, nomeava o verdadeiro culpado e expressava sua profunda tristeza e desespero. A carta era um grito de inocência, um apelo silencioso por justiça que ecoava através do tempo. A descoberta da carta pareceu intensificar a atividade paranormal na escola. Os fenômenos se tornaram mais evidentes e carregados de emoção. Alunos relataram ter visto a figura pálida de um homem de meia-idade, com um semblante triste, parado em frente à antiga sala de aula do professor. Outros afirmavam sentir uma mão fria tocar seus ombros na biblioteca, como se o espírito do professor estivesse tentando lhes mostrar algo. O som de uma caneta escrevendo em uma lousa vazia se tornou frequente, e alguns juravam ouvir o professor recitando seus poemas favoritos em voz baixa e melancólica. Movidos pela empatia e pelo desejo de reparar a injustiça sofrida pelo professor Alberto, os alunos do Grêmio Literário decidiram tornar pública a sua descoberta. Eles escreveram um artigo para o jornal da escola, compartilharam a história nas redes sociais e organizaram uma pequena homenagem em frente à antiga sala de aula do professor, lendo trechos de sua carta e de seus poemas. A comoção na comunidade escolar foi grande. Muitos se solidarizaram com a história do professor e reconheceram a injustiça que havia marcado sua vida. Após a homenagem e a divulgação da verdade, algo pareceu mudar na atmosfera do Colégio Estadual da Liberdade. Os relatos de fenômenos paranormais diminuíram gradualmente, até cessarem por completo. Alguns acreditam que o espírito do professor Alberto finalmente encontrou a paz. Agora que sua inocência havia sido provada e sua história havia sido contada. Outros dizem que sua presença ainda pode ser sentida em certos momentos, não mais como um espectro triste e atormentado, mas como uma energia suave e reconfortante, um lembrete de que a verdade, por mais tempo que demore, sempre encontra o seu caminho. A história do professor Alberto se tornou um legado na escola, uma lição sobre a importância da justiça e sobre como as injustiças do passado podem deixar marcas profundas, mas que, com o tempo e a verdade, podem finalmente ser curadas. O Instituto Educacional Renascer, apesar de seu nome promissor, carregava em seus corredores uma sombra persistente, um eco silencioso de sofrimento. Diferente do Colégio da Liberdade, onde a injustiça pairava sobre um professor, no Renascer, os rumores se concentravam na figura de um aluno, um jovem chamado Lucas. Sua história não estava nos registros oficiais, não havia homenagens em seu nome, mas sua presença era sentida, especialmente em certas áreas do prédio, como um lembrete constante de uma dor que nunca foi totalmente reconhecida. Lucas era descrito por antigos colegas como um garoto sensível e reservado, um alvo fácil para o bullying que, infelizmente, era uma realidade cruel em alguns cantos da escola. Os boatos sussurravam sobre humilhações constantes, isolamento e um sofrimento silencioso que Lucas carregava consigo diariamente. Sua história terminou de forma trágica, embora os detalhes exatos permanecessem envoltos em névoa e especulação. Alguns diziam que ele havia se mudado e nunca mais voltado. Outros, em tons mais sombrios, falavam de um acidente misterioso ou até mesmo de um ato desesperado. Os primeiros a notarem algo estranho foram alunos que ficavam até mais tarde para atividades extracurriculares ou funcionários da limpeza que trabalhavam no turno da noite. Relatavam sentir uma tristeza profunda e inexplicável em um dos banheiros do segundo andar, um local onde, segundo os boatos, Lucas era frequentemente alvo de seus agressores. Alguns afirmavam ouvir um choro baixinho e abafado vindo de dentro das cabines vazias, ou sentir um frio intenso e repentino mesmo em noites quentes. A história de Lucas tocou um grupo de alunos que também se sentiam de alguma forma marginalizados, ou que haviam presenciado atos de bullying na escola. Sensibilizados pela possibilidade de um espírito atormentado
vagando pelos corredores, eles decidiram investigar o passado de Lucas. Mergulharam nos antigos anuários da escola, buscando por seu rosto entre as fotos desbotadas. Conversaram com ex-alunos que se lembravam dele, tentando reconstruir sua história e entender a extensão de seu sofrimento. Aos poucos, a verdade começou a emergir, pintando um quadro sombrio de humilhações diárias e uma profunda solidão. Lucas era constantemente ridicularizado por sua timidez e seus interesses, excluído de grupos e, em algumas ocasiões, até mesmo alvo de agressão física. A investigação revelou que seus pedidos de ajuda à direção da escola haviam sido ignorados ou minimizados, deixando-o sentir-se completamente desamparado. A tragédia que se abateu sobre ele, qualquer que tenha sido sua natureza exata, parecia ser o resultado final de um sofrimento que nunca encontrou alívio. A dor de Lucas parecia ter deixado uma marca indelével no Instituto Renascer. Alunos relataram ter visto uma sombra fugaz no corredor onde ele costumava ser encurralado, ou sentido um puxão na manga, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Em algumas salas de aula, objetos caíam repentinamente das mesas, como se uma força invisível os derrubasse em um gesto de frustração. O mais perturbador era o relato de um professor que, ao entrar em uma sala vazia, encontrou a frase "Por que ninguém me ajudou?", escrita a giz na lousa. Profundamente tocados pela história de Lucas e pela atmosfera de tristeza que pairava sobre a escola, um grupo de alunos decidiu realizar um ato de empatia e lembrança. Com a permissão da direção, eles organizaram uma semana de conscientização sobre o bullying, com palestras, workshops e a criação de um mural, onde os alunos podiam deixar mensagens de apoio e promessas de um ambiente escolar mais acolhedor. No centro do mural, eles colocaram uma foto ampliada de Lucas, o rosto jovem e um pouco tímido, olhando para um futuro que lhe foi cruelmente negado. Após essa semana de homenagens e reflexão, algo notável aconteceu. A sensação de tristeza nos corredores do Instituto Renascer pareceu se dissipar. Os relatos de fenômenos paranormais ligados a Lucas diminuíram significativamente. Alguns alunos que antes sentiam sua presença afirmaram sentir agora uma atmosfera mais leve, quase como se um peso tivesse sido retirado do ar. Acreditava-se que, ao reconhecerem seu sofrimento e se comprometerem a criar um ambiente mais justo e compassivo, os alunos e funcionários do Instituto Renascer haviam finalmente oferecido a Lucas um pouco da paz que lhe foi negada em vida. A história de Lucas se tornou um lembrete poderoso da importância de se combater o bullying em todas as suas formas e de se oferecer apoio àqueles que mais precisam, para que nenhuma outra alma seja silenciada pelo sofrimento. O Ateneu Centenário era um imponente edifício de arquitetura clássica, com uma história que se estendia por mais de um século. Seus corredores ecoavam os passos de inúmeras gerações de estudantes e suas salas de aula haviam sido palco de incontáveis momentos de aprendizado e descobertas. No entanto, havia um canto da escola que sempre despertou curiosidade e um certo temor. Uma sala no último andar, marcada no mapa como Sala 317, que permanecia trancada e fora de uso por décadas. Ninguém parecia saber ao certo o motivo de seu isolamento, mas os rumores variavam desde um trágico acidente até um crime não solucionado, alimentando a imaginação dos alunos e funcionários ao longo dos anos. Os incidentes estranhos ao redor da Sala 317 eram sutis, mas persistentes. Alunos que passavam pelo corredor à noite relatavam sentir um frio inexplicável emanando da porta, mesmo em dias quentes. Alguns juravam ouvir sussurros indistintos vindos de dentro, como se alguém estivesse conversando em voz baixa. Funcionários da limpeza evitavam aquele trecho do corredor, alegando sentir uma sensação de mal-estar inexplicável perto da porta trancada. O mistério da Sala 317 se tornou uma parte folclórica do Ateneu, uma lenda urbana
que passava de geração para geração. A curiosidade atingiu seu ápice quando um novo grupo de alunos do Clube de História decidiu investigar o mistério da Sala 317. Liderados por uma estudante particularmente determinada chamada Sofia, eles começaram a pesquisar os arquivos da escola, buscando qualquer menção à sala ou a algum evento que pudesse justificar seu isolamento. Encontraram plantas antigas do prédio, registros de reformas e até mesmo algumas fotos desbotadas, mas nenhuma informação concreta sobre o motivo do fechamento da sala. A chave para desvendar o segredo surgiu de uma fonte inesperada: o antigo zelador da escola, um senhor já aposentado chamado Elias. Ao ouvir falar da investigação dos alunos, Elias compartilhou uma história que havia sido mantida em segredo por muitos anos. Ele contou sobre um trágico acidente que havia ocorrido na Sala 317 na década de 1950, envolvendo uma aluna talentosa que havia morrido ali durante um ensaio para uma peça teatral. O choque e a tristeza foram tão grandes que a direção da época decidiu simplesmente trancar a sala e nunca mais usá-la, na esperança de que o tempo apagasse a memória do ocorrido. Com a verdade finalmente revelada, a atmosfera ao redor da Sala 317 pareceu mudar. Os ruídos se tornaram mais frequentes e, segundo alguns relatos mais claros, alunos afirmavam ouvir o som de passos leves dentro da sala, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Em algumas noites, uma luz fraca era vista por baixo da porta, mesmo com a energia da sala desligada. A sensação de frio intenso se intensificou, e alguns juravam ter visto uma sombra fugaz espreitando através da pequena janela empoeirada da porta. Sentindo a tristeza da alma da jovem presa àquele local, Sofia e seus colegas decidiram que era preciso fazer algo para honrar sua memória e talvez trazer-lhe um pouco de paz. Com a permissão da nova direção da escola, eles organizaram uma pequena cerimônia em frente à Sala 317. Leram poemas, acenderam velas e compartilharam palavras de homenagem à aluna esquecida. Eles também propuseram que a sala fosse reaberta e transformada em um espaço dedicado às artes cênicas, em memória da jovem que ali havia perdido a vida. A resposta foi surpreendente. Após a cerimônia, os fenômenos paranormais ao redor da Sala 317 diminuíram drasticamente. A sensação de frio desapareceu, os ruídos cessaram e a luz não foi mais vista por baixo da porta. A escola decidiu acatar a sugestão dos alunos e a Sala 317 foi restaurada e reinaugurada como um novo espaço para o Clube de Teatro do Ateneu Centenário, batizado em homenagem à aluna talentosa que havia perdido sua vida ali. Acreditava-se que, ao reconhecer sua história e dar um novo propósito ao local de sua tragédia, a alma inquieta finalmente havia encontrado a paz. A história da Sala 317 se tornou um lembrete de que mesmo os segredos mais bem guardados podem ser revelados e que, ao confrontarmos o passado com respeito e empatia, podemos, quem sabe, trazer luz onde antes havia apenas escuridão. As histórias que exploramos hoje nos levaram a uma jornada pelos corredores sombrios de escolas assombradas, mas com um foco especial nas almas que não encontraram paz devido a injustiças e segredos do passado. Vimos o professor Alberto, injustamente, acusado, buscando a verdade ser revelada. Acompanhamos o sofrimento silenciado de Lucas, vítima de bullying, ansiando por reconhecimento e empatia. E desvendamos o mistério da Sala 317, onde a memória de uma jovem talento finalmente encontrou um novo propósito. Estes relatos nos lembram que as paredes das escolas não guardam apenas fórmulas matemáticas e datas históricas, mas também as emoções intensas e, por vezes, as tragédias que marcaram a vida de seus alunos e professores. A busca por justiça e o poder da memória se mostraram elementos cruciais para trazer algum conforto a essas almas inquietas. Ao reconhecermos suas histórias e confrontarmos o passado com empatia, abrimos a possibilidade de que a paz, mesmo no além, possa ser alcançada. E você, já ouviu falar de alguma história de escola assombrada em sua cidade? Compartilhe nos comentários.
Adoraríamos saber. Se você se sentiu envolvido por estas narrativas e deseja continuar explorando os mistérios que nos cercam, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos mergulhos no inexplicável. Lembre-se, cada escola tem suas histórias, e algumas delas talvez ainda estejam esperando para serem ouvidas.